Eu trouxe aqui para você, quero falar com vocês hoje sobre 5 dicas muito importantes dentro do processo de importação, que é sobre os erros de emissão documental, as divergências na declaração de importação versus da mercadoria e também os problemas com despacho, com os despachos. Aqui eu falo que é muito falta de comunicação, né, do representante legal, do agente de carga, do importador também. Os fatores externos, né, que a gente não pode deixar de lado, que influencia muito dentro da operação, e a falta de planejamento e organização do processo de importação. Então, a gente tem vários assuntos aqui para falar hoje, são importantes. E também quero aproveitar aí que você que está assistindo a minha live, fala da onde que você está falando, o seu nome, qual é o nível aí, né, que você está dentro do comércio exterior, se é um estudante, só sabe a teoria, ou se é um importador que está querendo entrar neste mundo, ou já está aí nesse mundo também trabalhando de comércio exterior, porém tem problemas nas fronteiras e não sabe como resolver, ou seja, não tem uma resposta aí legal, precisa aí dos seus representantes para saber exatamente como agir, de que forma agir e retirar o quanto antes a mercadoria do armazém. Gente, aqui em Foz do Iguaçu tá um frio, exatamente agora são 8 graus. Aqui em Foz do Iguaçu, com a sensação térmica de 6 graus. Então tá bem gelado, mas é preciso, né, esse frio aí para poder matar aí essas pestes aí que tá vindo aí no planeta, né? Então o frio, eu gosto do frio, não muito, mas gosto, mas é importante, né? Então vai estar muito frio, mas vamos lá. Essa live que eu estou fazendo toda quarta-feira, me propus estar aqui para falar com vocês sobre o mundo do comércio exterior, dando dicas, sobretudo, né, das operações para que vocês não fiquem, não guardem, não deixem, né, o seu dinheiro, a sua lucratividade em armazém, porque a mercadoria, quando chega em território brasileiro, ela é armazenada, né, se for marítimo, se for marítimo ou aéreo, ela é armazenada, e quando ela é rodoviária, muitas vezes é liberado sobre rodas, mas tudo gera um custo muito alto quando a gente não dá uma atenção muito especial para as operações. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui, para quem não me conhece, meu nome é Eliana Vieira, eu trabalho 16 anos na área de comércio exterior e há 10 anos, literalmente, eu tomei a decisão de me aprofundar, literalmente, no mundo do comércio exterior, sobretudo importação, né? Saber quais suas particularidades, saber ali os seus detalhes, né? Porque importação, o processo de importação é saber os detalhes para que você tenha aí um diferencial, sobressair, sobretudo no mercado, para poder de nacionalização de mercadoria vindo do exterior. Primeira dica aqui que eu quero trazer para vocês no processo de importação é os erros de emissão documental. Eu tenho falado bastante sobre isso e eu quero sempre falar porque ele é o início da operação. Se faz uma compra, o importador, você faz ali, firmou uma compra no exterior, solicita a proforma, a fatura, passa para o seu representante legal, dê uma olhada. Eu sempre peço para o meu importador, além da gente aqui fazer a nossa conferência também minuciosa, amparado na legislação aduaneira, a gente sempre pede para o importador olhar se a forma de pagamento, a quantidade e o valor está correto. São as 3 informações ali muito importantes que eu solicito para o importador dar uma olhada, o resto deixa que a gente dá uma olhada, porque a gente precisa estar, sobretudo, olhando a legislação e também documento para ver se ela está certinha e se está correspondente ali dentro dos parâmetros. Então, as conferências documentais, elas precisam estar corretas. O exportador emitiu esses documentos, envia para você, importador, e depois para o seu representante legal, para que faça toda a conferência, dá uma análise. Porque uma vez a mercadoria em território nacional,
e os documentos não foi feito toda essa correção, a operação tem que parar, tem que perguntar para o fornecedor se ele vai fazer uma carta de correção, se ele vai trocar esse documento. E muitas vezes, minha gente, eles não fazem a correção documental. Então, é muito importante essa pré-conferência antes do embarque da mercadoria, tá? Ah, mas a gente perde um pouco de tempo. Perde. Eu costumo dizer que eu prefiro perder 5, 10 minutos da operação, mas eu prefiro ali sempre fazer uma conferência e não deixar para quando a mercadoria estiver em território nacional, ok? E aqui dentro desse erro de documento, muitas vezes vem um NCM ali na documentação, muitas vezes não colocam, muitas vezes colocam. A primeira coisa que se deve fazer é consultar o NCM. Para quê? Para ver se não tem algum órgão interveniente na operação, como o Ministério da Agricultura, aqui a gente utiliza como mapa, tá? Ministério da Agricultura, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente precisa também saber se precisa ter a intervenção antes da Receita Federal, porque os órgãos anuentes, minha gente, eles faz a análise e o deferimento do licenciamento de importação para daí então a gente conseguir registrar o processo junto à Receita Federal. Então, os órgãos ele vem antes que o registro, que é a nacionalização da mercadoria, ok? O Inmetro também, dentre outros. Então, pegou a fatura ou a proforma, faça uma conferência, vê se está tudo certinho, vê se não falta alguma informação, lembrando, pedindo para o importador, sempre ver se a forma de pagamento, a quantidade e o valor está correto, o resto é por nossa conta. O NCM faz uma consulta no NCM, veja se o NCM está de acordo ou se não precisa de nenhuma intervenção de algum órgão anuente, como eu já disse, o Ministério da Agricultura, Anvisa, o Inmetro e dentre outros órgãos que antecede o registro, a nacionalização da mercadoria. Tá? Então sempre é muito importante e muitas vezes quando não é dado essa atenção de não fazer essa consulta, a mercadoria chega em território nacional, aí então o representante legal vai se dar conta de que tem a intervenção de algum órgão. Por exemplo, o Inmetro demora em torno de 15 a 20 dias para deferir um licenciamento de importação, é muito tempo. E a mercadoria já está em território nacional. E você pode estar deixando o seu dinheiro nos armazenamentos da sua mercadoria, a toda a sua lucratividade. Então, como às vezes a sua mercadoria tem uma margem de lucro muito baixinha e você acaba deixando ali no armazém por falta de ter dado uma atenção, de ter solicitado, né, o deferimento do seu produto antes do embarque da mercadoria. É possível? É possível. Tá, ali você pode ter, a mercadoria pode chegar em território nacional e você já ter o seu LI deferido pelo órgão. Assim, a mercadoria tem presença de carga, você só vai registrar e esperar a nacionalização. Então, cuidem essa parte ela tem que ser dada uma atenção, eu sempre vou dizer isso, porque é a parte que realmente se peca e o processo fica parado enquanto o órgão não deferir o LI. O segundo é a divergência entre declaração de importação e o físico. Muitas vezes se registra uma declaração de importação ali com o produto. Vou trazer um exemplo aqui da caneta Bic. A caneta Bic, eu quero trazer Bic da China, por exemplo, vou trazer para o Brasil. Registra essa declaração de importação, a Receita Federal vai fazer uma análise física, dependendo da parametrização, um canal amarelo ou vermelho, muitas vezes o canal vermelho, porque daí é a análise documental e também a análise física dessa mercadoria. E a Receita Federal vai constatar, né, que há uma divergência entre a declaração de importação e o material físico apresentado. Aqui eu trouxe a Bic porque, por exemplo, a gente sabe que tem a Bic original, né? Um registro no Brasil. Logo, se você quer trazer caneta Bic de qualquer outro país para o Brasil para poder representar, primeiro você precisa pedir uma autorização, né, da marca, né, da Bic para poder representar essa marca aqui no Brasil. Se você não tem uma autorização da marca Bic para representar esse produto, logo você não pode importar,
Então essa mercadoria com certeza vai dar perca, essa mercadoria com certeza vai ser retida, essa mercadoria com certeza você não vai poder nacionalizar, além de multas, além de uma sanção aí, vai cobrar os seus responsáveis, vai chamar os responsáveis para poder se justificar e vai dar perca total dessa mercadoria, porque a caneta BIC ela pode ser importada segunda linha, né? Ou você ter autorização legal da detentora da marca para poder representar esse produto no Brasil. Logo, vocês cuidem do produto que vocês estão trazendo para o Brasil. Analisem, sempre pergunta para o seu representante legal. Olha, eu estou querendo trazer o produto tal, é possível? Pode? Sempre a gente vai fazer essas orientações, porque tem a legislação, a gente precisa ler a legislação e também se a gente tem dúvida, a gente pergunta para os colegas, pergunta para um agente federal, faz ali uma consulta, né, administrativa junto ao órgão, solicitando se a gente pode realmente trazer a mercadoria. Tendo essas autorizações, né, prévia, obviamente, a gente sempre starta, sempre diga, ok, pode trazer a mercadoria que a gente não vai ter nenhum tipo de problema no ato da nacionalização. Então cuidem as mercadorias que vocês trazem para o Brasil para vocês não terem perca, porque uma vez trazendo para o Brasil, obviamente vocês já pagaram, porque muitas vezes o fornecedor lá fora não deixa tirar a mercadoria do exterior antes que você pague, tá pago e a mercadoria chega no Brasil e você perde o dinheiro que já pagou, perde ali, tem que pagar multas para a Receita Federal e você não tem a sua mercadoria. Triste, né? Mas tudo tem que cuidar, ou seja, existem regras e as regras elas são para serem cumpridas. Uma vez cumprida não tem o porquê dar errado, ok? A terceira dica que eu quero trazer aqui para vocês é dos despachos aduaneiros. Aqui eu abro um parênteses dizendo para vocês, a falta de comunicação. Muitas vezes acontece uma falta de comunicação muito grande entre o representante legal e o importador, ou seja, o dono da mercadoria. E é preciso ter essa comunicação. Você, caro importador, que está começando com esse processo, está querendo iniciar com essa operação, você pode entrar em contato com o seu representante legal de sua preferência, obviamente, para solicitar informações, para que te dê orientação, te dê direcionamento para que você não fique com a sua mercadoria armazenada no Brasil sem saber o que fazer. Aqui eu trago um exemplo prático, um case, na verdade, que eu tive um problema com uma operação de nacionalização no Rio de Janeiro. A mercadoria saiu de Foz do Iguaçu para ser desembaraçada no Rio de Janeiro. Logo a gente contratou, obviamente, um representante legal lá, de preferência do importador, obviamente, não foi preferência nossa, porque assim, a gente pode escolher, nós como representante do importador aqui, escolher o representante legal, se o importador autorizar, nas fronteiras onde ele escolheu de sua preferência para fazer a nacionalização, tá? Porém, contudo, o importador também pode escolher de preferência dele. Olha, Eliana, eu quero que seja tal representante aqui, você faz a tua parte aí em Foz e aqui no porto onde eu escolhi vai ser o despachante, o representante legal da minha preferência. Ok, sem nenhum tipo de problema. Então aqui eu fiz toda a operação que eu tinha que fazer aqui, solicitei o deferimento que eu precisava fazer aqui, fizemos demos a entrada no DTA, que é o MIC de trânsito, que a gente utiliza junto à Receita Federal. A Receita Federal autorizou o trânsito, era um processo fracionado. Então essa mercadoria foi pro Rio de Janeiro para ser desembaraçado lá. Chegando em território do Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro, essa mercadoria deu-se presença de carga lá, só que precisava fazer uma comunicação às pessoas envolvidas lá dentro do porto, tanto Receita Federal, para que disponibilizasse essa mercadoria em via sistema, para aí sim a gente registrar o processo. Porque não basta só a mercadoria chegar no Brasil. A mercadoria precisa chegar no Brasil, ser apresentada uma documentação
E aí então a Receita Federal vai olhar via sistema, ver se está tudo de acordo com o conhecimento de embarque, aí sim dá presença de carga, ou seja, disponibilizar essa carga para que a gente possa registrar para a nacionalização. Aqui houve uma falha de comunicação, como eu disse para vocês, problema de despacho, eu abri parênteses, falha de comunicação, porque o representante legal lá escolhido não sabia muito como se tratava o processo rodoviário. Então davam-se na verdade informação errada para o fiscal não entendia muito bem da operação e o representante também não entendia muito. Então chegou um momento que a Receita Federal não aceitou, né, disponibilizar a carga da forma que nós mandamos essa mercadoria, porque cada representante chegava lá, cada pessoa desse representante ia lá e falava uma história diferente, ou seja, contava uma historinha diferente, tentando acertar de que forma poderia argumentar com o fiscal para o fiscal disponibilizar essa carga. E acabou ficando 2 semanas essa carga parada, motorista também parado dentro do caminhão, porque não tinha como armazenar, ali não tinha espaço adequado para armazenar, porque nós estamos falando de alimento humano. Então acabou gerando um transtorno muito grande com essa operação, e fora os custos altíssimos de estadia, tanto do caminhão na estação aduaneira, quanto do motorista, porque é preciso também pagar aí as estadias, os dias parados desse motorista. Então, por falta de comunicação e também por falta de humildade. Aqui eu vou dizer um pouco que quando a gente não sabe muito sobre a operação, de como ter uma habilidade aí legal, tem uma inabilidade, não tem uma habilidade legal ali com a operação, ou seja, não tem uma expertise ali no modal, na operação, não custa nada a gente ligar para o colega, perguntar para o colega, olha, está acontecendo isso, você pode me explicar certinho como é que funciona, para mim tentar falar com o fiscal, ou né, eu vou ligar aqui perto do fiscal, você pode falar com ele, nós estamos aqui para se ajudar, um ajudar o outro, para que o cliente lá na frente, o importador, tenha um resultado legal, ou seja, ele vai ter logo a sua mercadoria e não vai pagar um custo tão alto com a armazenagem da sua mercadoria, deixando, aí eu sempre vou dizer isso, deixando toda a sua lucratividade, porque às vezes o custo, às vezes ali a margem de lucro da mercadoria do cliente é tão baixinha, que um erro ele acaba deixando de ganhar ali o lucro que ele esperava por essa falta de comunicação. Então, nós temos que pensar assim que nós, como representante legal, independente da fronteira, nós estamos aqui um para ajudar o outro, um dando auxílio para o outro, porque eu sempre sou daquela pessoa de que eu não sei tudo, eu estou aqui para aprender, eu sempre desligo o modo, eu sei tudo, eu sempre ligo o modo, estou aqui para te ouvir, estou aqui para aprender com você, porque o outro sempre tem algo para nos ensinar. Eu sempre tenho algo para dizer e ensinar alguém. Se aquela pessoa está disposta a desligar o modo eu sei tudo e se esvaziar e aprender e reter aquele conhecimento e compartilhar conhecimento. Temos que compartilhar conhecimento com as operações para que os nossos importadores, né? Porque é eles que ganham, eles que perdem também, e é sobre eles, né? Fazer com que eles fiquem felizes, fazer com que eles importam cada vez mais, fazer com que eles ganhem cada vez mais com os processos de importação. E nós estamos aqui para auxiliar, para dar direcionamento, por isso que nós precisamos nos unir sempre, sempre. E o quarto que eu quero trazer para vocês aqui são os fatores externos. A gente não pode deixar de falar sobre os fatores externos porque eles são muito importantes, né? Eles influenciam muito dentro de um processo de importação. E aqui também eu abro parênteses, as comunicações. Então aqui, por exemplo, aconteceu recentemente, né, um caso no Rio Grande do Sul, que é onde, devido à chuva, o fator externo, a chuva, né, que são as condições climáticas, que devastou ali todo o estado, boa parte do estado, e Porto, Ministério da Agricultura, o Porto, muita coisa fechou por falta de condições
por falta de condições de operar ali no Rio Grande do Sul. Então aqui aconteceu, né, o fator externo que a gente não consegue controlar, então a gente precisa, como representante legal, sempre estar orientando aos nossos importadores. Olha, tá vindo mercadoria de tal lugar, vamos embarcar no Rio Grande. Olha, caro cliente, caro importador, vamos desviar, né, vamos declinar aí a sua mercadoria para outro porto, porque nós estamos num caos aqui. Que provavelmente a gente não vai conseguir liberar rápido, então vamos declinar, então vamos fazer aí uma declinação da sua mercadoria. Tudo isso é uma comunicação, dando orientação ao importador, não deixar simplesmente quando a mercadoria chegar no Brasil para daí então a gente tomar a decisão, a gente conseguir saber o que fazer, porque aí vai gerar a gente acaba perdendo aí o tempo, energia e dinheiro também, porque a gente precisa comunicar agente de carga, precisa comunicar uma série de pessoas dentro de um processo para fazer todo esse remanejamento, para fazer todo esse declínio dessa mercadoria. Então, assim, peça sempre orientação ao seu representante legal. Ele pode te dar direcionamento, tá? Então, as greves podem influenciar bastante nas demoras das liberações da mercadoria. Então, assim, sempre quando acontece algo diferente aqui, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, que eu estou aqui na fronteira de Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina, a gente sempre está orientando os nossos clientes. Olha, as mercadorias está acontecendo isso na fronteira, o Ministério da Agricultura está em paralisação, a Receita Federal está liberando a mercadoria a cada 2-3 dias, então a gente sempre está dando essa orientação. E vendo os outros portos também, caso está liberando mais rápido. Então a gente pode sim dar essas orientações. Olha, o Porto X está liberando um pouco mais rápido, porque a gente opera também com o Porto de Guaíra, o Porto de Santa Helena, e esses portos geralmente têm liberado um pouco mais rápido, os deferimentos têm acontecido mais rápido. Então a gente sempre está fazendo essas orientações para o cliente não ficar com a mercadoria parada por muito tempo na fila ou no armazém. Essas orientações, elas são muito importantes e você, caro importador, pode solicitar ao seu representante para que ele te oriente, né, para que ele te dê dica do porto aonde você possa desembaraçar de forma mais rápido e assim você não deixa a sua mercadoria parada por falta de orientação e sobretudo deixar o teu dinheiro porque você vai precisar pagar aí o armazém dessa mercadoria. E acaba ficando muito caro, porque eu sempre falo também que os portos são máquinas de fazer dinheiro. E por último, a quinta dica é os planejamentos e organização. Planejar, né, como todo mundo sabe, quando a gente faz os planejamentos, os resultados são excelentes. Então, por isso que é preciso fazer esses planejamentos e organizações. Os planejamentos e organização dentro de um processo independente do processo. E o comércio exterior e importação não é diferente, precisamos planejar. Como a gente sempre fala, né? Como eu sempre digo aqui, primeiro passo é solicitar ao exportador a fatura comercial. É o primeiro. Solicita ao exportador a fatura para fazer uma pré-conferência. Então a gente dentro do escritório, a gente sempre solicita para que encaminhe para nós a fatura comercial para fazer uma pré-conferência, para ver se o importador não tem alguma particularidade, porque tem importador que tem as suas instruções internas, que a gente precisa seguir essas instruções, e muitas vezes o exportador acaba esquecendo, encaminha para nós, já carregou, já está com o processo dele já meio caminho andado e a gente nem iniciou a operação. Tudo isso gera desconforto, né? A gente perde tempo e dinheiro, desgaste também, porque tem que estar explicando, olha, o cliente X tem tal procedimento, não pode só simplesmente mandar a fatura e carregar. Inclusive eu estou com uma colega de trabalho aqui, a Rosana, ela que faz toda essa conferência documental dentro da empresa, quando se inicia a operação, então ela sempre está pegando no pé dos exportadores, dos transportes também, que aqui a gente trabalha muito com a operação rodoviária e funciona muito bem, minha gente. Tem gente que acha que o rodoviário não funciona, mas funciona muito bem, até porque nós estamos num porto, o maior porto da América Latina,
que é aqui em Foz do Iguaçu. Então aqui a gente faz muitas liberações diurnas e noturnas também, porque o noturno é feito durante a noite, que é os grãos, é um acordo bilateral com o Paraguai. Então aqui é cobrado diariamente, manda a fatura comercial para fazer a conferência. A gente só solicita por importador, né, contrato, se houve um contrato entre as partes, ou se tem instrução interna do importador para a gente conferir se a quantidade, o valor da mercadoria e a forma de pagamento está correta. Tudo isso é organizado. Tudo isso é preciso fazer essas organizações para que a gente não se depare com a mercadoria no Brasil e fale, não recebi nada, vamos começar agora, vamos perder. A gente perde um dia correndo atrás de documento, pedindo para corrigir caso não foi feito as correções. Então assim, checa os documentos, cobra o exportador a documentação o quanto antes para enviar, para a gente fazer a pré-conferência, solicitar ao importador se está correto, se está autorizado o embarque. Então, e tudo isso é preciso fazer de uma forma bem organizada e planejada. Internamente aqui a gente faz esse planejamento e a gente cobra do importador também, e também do exportador e do transporte, porque a gente acaba envolvendo todo mundo dentro desse processo para que a gente consiga ter essa liberação o mais rápido possível, sem dor de cabeça, tá? E assim a gente vai diminuindo cada vez mais os custos, porque esse é o meu objetivo quando eu quis falar sobre comércio exterior, de eu pensar o que eu vou falar, como eu vou falar, de que forma eu vou falar. Eu estou aqui para, sobretudo, que é um dos pontos primordiais, que é diminuir os custos dos importadores com estadia das mercadorias paradas em fronteira por falta de comunicação. E essas faltas de comunicação muitas vezes é a do seu representante legal. Por isso que eu sempre falo que você pode escolher quem é o seu representante legal, mas além do preço, olhe o valor. Olha que valor aquele representante pode te agregar. Porque quais são os conhecimentos que ele tem na fronteira? Quais são os pontos ali de diferencial que ele pode estar agregando dentro da sua operação, tá? Então, uma dica aqui para vocês: fique em contato constante com o seu representante legal, com o seu agente de carga ou com uma pessoa que você tem no Brasil para te orientar sobre a sua operação, te atualizar sobretudo e te esclarecer também as suas dúvidas prontamente sobre aquela fronteira que você escolheu fazer o seu desembaraço. Aqui a gente fala, como eu disse, os fatores externos de greve, se os órgãos estão funcionando normalmente, se não está tendo demora nas liberações, se não está tendo muita fila para poder entrar e sair esses caminhões, se está tendo um fluxo legal. Tudo isso você, cara importador, pode exigir do seu representante legal. E ele precisa te dar uma resposta aí, tirar todas as suas dúvidas prontamente, tá? E caso ele não souber, né? Porque aqui muitas vezes o cliente pergunta, às vezes o cliente fica sabendo primeiro que a gente das operações, do que está acontecendo na fronteira. Daí a gente vai, não sei ainda, mas eu vou buscar informação e eu te trago aí uma informação que é precisa, né? Para ter certeza se realmente está acontecendo isso ou não. Então a gente vai atrás depois, pergunta para algumas pessoas envolvidas e a gente fica sabendo, né? A gente se atualiza aí com as informações e acaba atualizando os nossos clientes para que ele não fique, né, com a sua mercadoria parada por falta, sobretudo, de informação. Então, para você, estudante de comércio exterior, no curso técnico de comércio exterior, você importador que está começando aí com esses processos de importação ou que tem ideia, está com uma vontade louca aí de empreender nesse mundo de comércio exterior, ou você também que está já há muito tempo nesse processo de importação e está tendo alguns problemas na fronteira e não consegue resposta, não sabe o motivo, né? E todas as operações que vêm acontece às vezes a mesma coisa ou coisa parecida. Estamos aqui para te orientar,
estou aqui para te dar direcionamento. Então eu criei um curso também prático, que ali eu falo de forma bem simples sobre o processo de importações, o passo a passo, o início, o meio e fim, a documentação que você precisa ter, quais são as pessoas, como você deve, sobretudo, cobrar as pessoas envolvidas nesse processo, para que você tenha aí uma visão ampla do mercado comércio exterior e você comece aí com mais tranquilidade e assertividade nesse início de processo de importação. Então ali eu trago mastigadinho um processo bem simples de comércio exterior, é simples mesmo, bem mastigadinho, para você entender este mundo na prática, porque é tudo na prática. O curso é importação prática e é tudo que eu vivenciei esses 16 anos aqui de erros e acertos, porque a gente erra, depois a gente vai acerta, a gente faz os ajustes e assim a gente vai trabalhando no dia a dia, porque o importação ele muda constantemente e é isso que me motiva também, eu e Eliana. Eu gosto dessas mudanças porque é este mundo da mudança que me faz, que me deixa feliz para ir procurar, para ler, para estudar, para perguntar para o colega o que você entendeu, vamos compartilhar a ideia, eu entendi dessa forma, o colega entendeu dessa forma. Então eu sempre discuti sobre, para a gente poder atender os nossos clientes, para entregar um bom resultado para os nossos clientes. Eu sempre falo que nós não vendemos serviço, nós vendemos resultado e qualidades aos nossos importadores. Então esse curso, clica no link da bio para saber mais sobre esse curso. Esse curso é importação prática, são módulos bem simples, ali eu falo de forma bem simples, prática mesmo, que eu vivenciei o meu dia a dia, sobre importação, sobre licenciamento de importação, sobre declaração de importação. E nesse curso você tem acesso à plataforma durante um ano. Então, se você tem interesse de se aprofundar mais nesse tema, quer saber mais sobre o mundo do comércio exterior, já entrar para esse mundo acertando e não errando muito, eu não vou dizer para vocês que não vai haver erro, porque erros acontecem, a legislação muda e muitas vezes a gente é pego também de surpresa, e acontece, né? Por fatores externos também, a mercadoria pode chegar no Brasil e está acontecendo alguma coisa, aterrissou, armazenou hoje, amanhã começa algo que a gente não consegue controlar. Então, né, isso acontece e a gente precisa estar de olho nisso, né? E como ficar de olho nisso? Estar em comunicação com o seu representante legal. Então, você tem acesso ali à plataforma durante o ano, você tem uma assessoria aí especializada comigo durante 30 dias via e-mail, e tem certificado de participação também, material didático, que está riquíssimo, com bastante informação e tudo sobre a prática. Então clique no link da bio para saber mais sobre esse curso. Dúvida, você pode me chamar, pode me perguntar, deixa aqui as suas dúvidas também na nossa live. E era isso que eu queria trazer para vocês, essas 5 dicas importantíssimas do mundo do comércio exterior. Se dado atenção, com certeza você vai ter um excelente resultado na sua operação de comércio exterior.